Fala galera, beleza? André Okazaki aqui e o vídeo de hoje é para te passar dois conceitos que eu acho que vão te ajudar a testar mais, a fazer mais testes. Eu venho fazendo aqui já uma série de vídeos para ajudar você a destravar, né? Se você está com dificuldade de fazer teste, dá uma olhada aí nesses últimos vídeos, nessas últimas aulas que eu estou gravando. Tenho certeza que vai te ajudar bastante. E esses dois conceitos eu considero que são um dos principais motivos pelo qual comecei a fazer mais testes, né? Que eu comecei a melhorar um pouco mais e destravar, né? Esse problema de ficar travado é o mesmo problema que você tem, eu também já tive, outras pessoas têm, é muito comum mesmo. Antes de começar, eu queria só voltar um pouquinho aqui e falar de coisas que eu já falei em outros vídeos, né? Se você ainda não assistiu, volta aí e dá uma olhada. Mas, caso você não tenha assistido, eu vou repetir aqui brevemente, só para você não ficar perdido, não ficar perdida aí. Por que você não testa, né? Por que a gente tende a ficar travado e não consegue testar o nosso próprio código? Não consegue fazer teste de unidade, não consegue fazer um teste de integração, ou muitas vezes nem teste funcional a gente consegue fazer. Geralmente, esse problema acontece porque o nosso código está complexo demais. É muito difícil testar um código complexo. Já falei isso várias vezes, vou continuar repetindo aqui até entrar na sua cabeça. Código complexo gera teste complexo. Não tem mágica, não tem jeito, não adianta. Se o seu código está difícil de ler, está difícil de entender, vai ser difícil de testar ele também. Não tem como fugir disso. Já é difícil de você manter, provavelmente. Você tem dificuldade aí de dar manutenção num código complexo, vai ser difícil fazer teste também. Não tem outro jeito. E aí, uma das coisas que vai te ajudar muito a desenrolar melhor esse código complexo é aprender mais sobre a arquitetura. A arquitetura de software ela tem vários conceitos muito legais para quem é dev e que ajuda a gente não a ser um mega arquiteto, uma pessoa que desenha sistemas mirabolantes e super escaláveis. Não é isso. Uma arquitetura grandiosa, uma arquitetura evolutiva, né, que tem capacidade de evoluir, ela começa dentro do seu fonte. Então, se você não conhece os conceitos da arquitetura, pelo menos o básico, vai ser difícil você conseguir escrever um código melhor para testar, escrever um código que seja menos complexo. Existem vários graus de coisas de conhecimentos, né, da arquitetura que você precisa ter, talvez para chegar a desenhar um sistema completo, né, um sistema inteiro. Mas muitas vezes você não vai precisar. Muitas vezes você tem um arquiteto lá no seu time, na sua empresa, que te ajuda com isso. Não se preocupa em ser um mega arquiteto, uma mega arquiteta. Se você está querendo subir aí numa carreira de dev, aprender mais a programar, está começando na carreira, foca em coisas específicas, coisas que vão te dar mais resultado. E esses dois conceitos, eles vão te trazer um resultado muito grande num espaço curto de tempo. Não vou falar que amanhã, depois que você assistir essa aula, que você vai sair mega master, mas daqui a algumas semanas, talvez alguns meses, você vai ver que sua compreensão sobre o código, sobre a programação vai melhorar muito. O primeiro conceito que eu quero trazer aqui para você é acoplamento. O que é acoplamento? A gente escuta muito falar sobre isso, mas eu não sei se todo mundo já parou para pensar no que significa, né? Qual que é o conceito? O que é acoplamento? Acoplamento é quando uma coisa depende diretamente de outra coisa. Um pouco abstrato aqui, mas vamos devagar para você entender melhor o conceito. Imagina um pintor que você contrata para pintar sua casa. E aí quando você chama ele, precisa comprar um material, ele te fala que ele só usa uma marca específica de pincel. Não adianta você comprar a marca A, B ou C, não serve. Para ele é só aquela marca que ele usa, porque ele só sabe usar aquela marca. É um grande incômodo para você, né? Porque aí você, de repente você compra, já tem o pincel na sua casa e aí o cara não vai poder usar, você vai ter que gastar mais dinheiro, né? São incômodos. O cara pode usar uma marca específica de pincel? Ele pode, é o trabalho dele, ele faz do jeito que ele quiser. Mas isso talvez dificulte
para ele conseguir trabalho de uma forma mais simples, né? O pessoal vai reclamar, vai falar, pô, mas você só usa uma marca? Tem que ser essa marca? Gera uma certa complexidade aí no trabalho do cara. Um outro exemplo, um músico que só sabe tocar uma guitarra específica. Ele só sabe usar um modelo de guitarra de uma marca específica, né, com cordas específicas. Imagina qual que é o trabalho que esse cara não tem quando ele precisa fazer um show, quando ele precisa comprar os instrumentos dele. É muito difícil, fica um range muito restrito de coisas onde ele pode trabalhar. Isso também aumenta a complexidade do trabalho dele, deixa mais difícil para ele conseguir trabalho. De repente ele precisa que alguém forneça peças, ele pode, sei lá, pleitear aí um patrocínio de uma marca, ele só tem uma marca que ele pode ser patrocinado, né? Então, gera uma série de dificuldades aí para o músico. Dentro da programação, o conceito é muito parecido. Quando a gente tem uma classe, quando a gente tem um método que depende especificamente de alguma coisa, de um outro método, de uma outra classe, você começa a aumentar a complexidade do seu código. Eu especificamente preciso daquele comportamento, eu especificamente preciso daquela classe. E isso vai aumentando as dependências dentro do seu código, e quanto mais dependências ele tem, mais complexo ele fica. E aí eu não estou dizendo que os seus métodos não podem ter dependência, né? Que dentro das suas classes, cada método tem que fazer uma coisa específica e ele não pode chamar um método de uma outra classe, consumir alguma coisa fora dela mesma. Não é isso. A dependência, ela faz parte do jogo. Quando a gente está fazendo um sistema, uma aplicação um pouco mais complexa aí, não tem como você ter uma classe que faz tudo. Não tem como você ter um método que faz tudo. Na maioria das vezes você vai ter várias classes, você vai ter vários métodos. Se você estiver usando um paradigma funcional aí, você vai ter várias funções diferentes para fazer coisas específicas. Então, faz parte do jogo ter dependência. Um sistema não é feito de uma classe só, é feito de um conjunto de classes, conjunto de componentes. O grande problema aqui é a exclusividade. Quando eu dependo diretamente daquela classe. E aí, junto com esse conceito do acoplamento, vão vir várias outras coisas que dizem respeito à arquitetura de software, que dizem respeito aos conhecimentos que você precisa para ser um bom dev, como eu já falei anteriormente aí. Você vai precisar entender como funcionam as dependências, como que eu faço o desacoplamento das minhas classes. Então, esse conceito vai trazer várias coisas junto com ele. Mas o que você precisa sempre entender é: dependência faz parte do jogo, sim, mas o seu código não pode depender exclusivamente de uma classe, exclusivamente de um método. Exclusivamente que eu falo não é só dele, mas diretamente dele. Eu não posso ser um pintor que depende de uma marca de pincel específica. Eu posso usar qualquer marca de pincel. Eu poderia depender só de uma marca? Poderia também, não tem problema. Só que isso vai me trazer complicações. Vai me trazer algumas dificuldades. E o seu código é a mesma coisa. Então, acoplamento, lembra sempre desse conceito. Acoplamento tem a ver com dependência. Depender diretamente de algo. A sua classe ela não vai funcionar se a outra classe não existir, se a outra classe não estiver funcionando corretamente. Isso é acoplamento. E quando a gente fala sobre acoplamento, uma outra coisa que você sempre tem que ter em mente é que o acoplamento você sempre deve manter ele baixo. Então, o que a gente escuta muito na área aí é baixo acoplamento. Eu não quero ter acoplamento no meu código. Às vezes acontece de você ter? Sim, às vezes acontece. Mas quanto mais baixo ele for, é melhor. Quanto mais baixo ele for, mais simples o seu código tende a ficar. O segundo conceito é coesão. O que é coesão? Coesão é quando as coisas fazem sentido. É alguma coisa que tem um sentido lógico. Será que faz sentido eu usar um martelo para bater um parafuso? Provavelmente você vai conseguir. Só que vai exigir um esforço monstro.
Não é tão simples bater um parafuso. Não sei se você já tentou isso alguma vez. Espero que não. Né? Mas não é tão simples bater um parafuso na madeira ou numa parede como é bater um prego. O prego não tem ranhuras, ele é liso, então é muito mais simples. Então não faz sentido eu querer bater o parafuso com o martelo se eu tenho uma ferramenta para parafusar. Será que faz sentido eu usar um tênis como remo? Pô, tô lá num caiaque ou numa canoa e eu tô usando um tênis aqui assim para remar. Se eu não tiver uma outra coisa para trabalhar, eu posso usar o tênis? Pode, não tem problema. Mas não faz tanto sentido assim. Talvez até, inclusive, ao invés de usar o tênis, seja melhor você usar a sua própria mão. Será que faz tanta diferença assim usar o tênis? Então, são coisas que não fazem sentido no mundo real. E no mundo da programação, esse é um dos erros mais comuns que a gente vê por aí nos códigos. Coisas que não fazem sentido. A gente é acostumado a vomitar código, né? A gente senta ali no computador e começa a digitar. E muitas vezes nessa gana de entregar, tem que entregar, vamos logo, faz logo aí, faz funcionar, o que importa é funcionar. É uma frase muito comum também. A gente se acostuma a não parar para pensar direito como as coisas têm que funcionar. É até engraçado isso, né? Porque quando a gente está na faculdade ou quando a gente está aprendendo sobre orientação a objetos ali, a primeira coisa que os professores ensinam é que a orientação a objeto é uma abstração do mundo real. Eu crio o conceito de objeto, conceito de classe para poder abstrair o mundo real para dentro do meu sistema. Pô, mas se você está abstraindo o mundo real para dentro do sistema, por que você continua fazendo um martelo que bate parafuso? Ao invés de fazer a parafusadeira parafusar o parafuso e o martelo bater o prego. A gente não faz isso. Começa a prestar atenção, começa a lembrar aí dos códigos que você fez, dos códigos que você mexeu nas últimas semanas, nos últimos dias. Para pensar nisso, se as coisas que estavam escritas lá fazem sentido. Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, a gente tem um código, uma classe chamada fatura, que faz um cálculo de imposto. A gente tem uma classe cliente que faz um cadastro de pedido. A gente tem um método chamado calcular impostos, que grava dados no banco. Essas coisas não fazem sentido. É o martelo batendo parafuso. É o tênis sendo usado como remo. São coisas muito sutis, mas a gente se acostumou tanto a fazer código sem coisa nenhuma que virou comum. E a gente acha comum, a gente não acha estranho. Eu acho que essa é a pior de todas. Assim. A gente não acha estranho. Inclusive nenhum dos dois, né? A gente, tanto acoplamento quanto coesão são coisas que a gente vê que não estão bem modeladas ali no nosso código e a gente acha normal. Né? A gente não enxerga o problema, né? Mas a gente não enxerga porque não tem o conhecimento, né? A gente não percebe que está errado. Eu sei que coesão, quando a gente fala assim, uma coisa faz sentido e essa outra coisa não faz, muitas vezes depende de um contexto. Se eu tenho ali um cliente no meu negócio aqui, no meu business, o meu cliente, ele faz pedidos, de repente faz sentido, dentro da sua classe cliente, ter um método chamado criar pedido. Então, eu sei que as coisas fazerem sentido dentro do seu código depende de um contexto. Mas isso também não significa que tudo faz sentido. Não é você olhar para as coisas e mudar o ponto de vista só porque você quer que aquilo faça sentido ou não. Tem muito a ver com o entendimento sobre o negócio que você tem. Tem muito a ver sobre como você acha que o sistema tem que funcionar e como que os seus clientes dizem que ele tem que funcionar. Se você quer testar, você vai ter que saber um monte de outras coisas além do código. E é por isso que eu sempre repito aqui no canal. Tecnicamente, o teste é uma coisa muito simples. O foco que você tem que dar não é em ficar aprendendo a fazer assert ou fazer mock. Você tem que focar em aprender outras coisas. Porque mock e assert você vai aprender. Em algum momento você vai conseguir entender.
Apesar de ter ali alguns conceitos que você precisa saber, né, para poder entender eles de um jeito melhor, eventualmente você vai aprender, você é acostumado a mexer com código. Mas você provavelmente não está acostumado a parar para entender os requisitos, você não está acostumado a falar com o seu cliente, você não está acostumado a entender regra de negócio. E é sobre isso o teste, né? É sobre isso a arquitetura. Você modela baseado na necessidade. Não são modelos genéricos, né? Um desenho de arquitetura, um desenho de solução, ele não vai funcionar em todas as empresas que você for. Cada empresa vai exigir um modelo diferente, um desenho diferente, porque elas têm necessidades diferentes. Inclusive não só a empresa, né? Se você está fazendo sistema para a mesma empresa, para a contabilidade, provavelmente a sua modelagem não vai dar certo no marketing. Não vai dar certo na área comercial de vendas. Você vai precisar de outras coisas, porque lá é diferente. É outro cenário, é outro contexto. Então, assim, o sentido das coisas, coesão das suas classes, do seu código, depende do contexto, sim, mas não quer dizer que você pode fazer tudo de qualquer jeito. Né? Não é o sentido da sua cabeça. É o sentido que a empresa dá para aquilo. Né? Que o fluxo de negócio diz que faz sentido. Não aquilo que você acha que entendeu ou que você veio da sua cabeça. São coisas diferentes. Isso é importante de entender. Então, coesão, coisas que fazem sentido. Lembra sempre desse exemplo do martelo que bate parafuso. Acho que é o melhor exemplo que tem, assim, porque todo mundo consegue visualizar na hora isso. Né? Não faça um martelo que bate parafuso. Presta atenção nisso no seu código. Você vai começar a ver. Esse, inclusive, eu acho que mais do que o acoplamento, é uma coisa muito simples de aprender. Não é que é simples de aprender, né? Mas é porque a gente mexe com isso todo dia. Você vai ver isso a todo momento da sua carreira aí, daqui para frente, né? Agora que você sabe que isso existe, né? Daqui para frente toda hora você vai esbarrar nesse problema. Pô, isso faz sentido? Tem que estar aqui? Será que é essa classe, esse método que tem que fazer isso? E quando a gente fala sobre coesão, ao contrário do acoplamento, você sempre tem que manter a coesão alta. Baixo acoplamento e alta coesão. São dois conceitos que fazem bastante diferença aí no seu entendimento sobre o desenho do sistema, sobre o desenho das suas classes. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui no canal, eu ainda vou gravar vários vídeos aqui nessa série, eu vou mostrando esses conceitos na prática ali para você ver, principalmente acoplamento. Coesão realmente é mais difícil, coesão vai dar mais trabalho para você aprender, mas guarda isso na sua cabeça aí. Tem que fazer sentido para o negócio, não é para você. É sobre o entendimento que você tem do negócio, sim, porque no final é você que vai codificar, mas o seu entendimento tem que estar alinhado com o entendimento da empresa. Não pode ser uma coisa da sua cabeça. Da sua cabeça você pode inventar as coisas do jeito que você achar, né? Mas coesão realmente vai fazer a diferença quando ela estiver alinhada com as necessidades da empresa. Aí faz bastante diferença de fato. E por que a gente sempre fala desses dois conceitos juntos? Como eu disse, a frase baixo acoplamento e alta coesão sempre está ali os dois termos juntos, um colado no outro. Será que você já parou para olhar se o seu código não está fazendo coisas demais? Como eu disse, código complexo gera teste complexo. Se você não está conseguindo testar, é porque provavelmente o seu código está muito complexo. E o que é um código complexo? Código complexo é um código que faz coisas demais. Não é um código cheio de lógica maluca, cheio de if, de not, end. Isso também aumenta a complexidade do código, né? É um fato, mas na maioria das vezes o que você vai pegar de complexidade são métodos que fazem muitas coisas. Métodos de 1000 linhas, de 2000 linhas. É comum isso. Espero que não seja a sua realidade, mas é muito comum. E aí, esse código complexo é difícil de testar. O código que é cheio de if, cheio de end, cheio de or, ele também é difícil. Mas é mais incomum. Sempre tem um programador, uma programadora lá que dá uma zica e começa a fazer esses códigos muito cheio de controle, cheio de loop, cheio de não sei o que, rebuscado, né? Não sei se gosta muito de algoritmo, e no final nem tem nada a ver, né? Um
bom dev é aquele que resolve problemas complexos com lógica simples, né? Mas existe aí uma tendência que o pessoal que está começando agora acha que tem que fazer lógicas mega mirabolantes. Acontece bastante, infelizmente. Mas, na maioria das vezes, não é isso que você vai pegar. Na maioria das vezes é código que faz coisas demais. É um método só, que vai no banco, consulta, grava e chama serviço e conecta em outro lugar, manda uma mensagem num serviço de mensageria, envia e-mail, faz regra de negócio, faz tudo. Imagina que alguém fala para você criar uma caneta nova, tipo essa canetinha aqui que eu estou segurando. Você simplesmente precisa de algo para escrever. Você só quer que o negócio escreva aqui no papel, ou sei lá, num tablet ou alguma coisa assim. Uma coisa com um objetivo específico, com um tamanho específico, com definições muito específicas. Só que aí você começa a ter ideias e começa a fazer coisas novas aqui. Pô, como é que essa canetinha aqui ela podia ter uma lâmpada? Porque se ela tiver um LED aqui, quando tiver escuro eu consigo, né, escrever aqui no escuro. Essa caneta ela podia ser flexível também, porque ela é dura, mas se ela for flexível, a caneta não vai quebrar, né? De repente, se você deixa ela cair no chão aqui, ela quebra, pô. Então, se ela for flexível, já não vai quebrar. Ela podia ter uns botões também, pô. Podia ter um botãozinho aqui, sei lá, que troca carga para mim, ou que muda o pincel dentro do Windows, sei lá. E aí você começa a colocar um monte de coisas dentro da caneta, e um projeto que era para ser muito simples, ele começa a ficar muito complexo. Então, quanto mais coisas você coloca dentro da sua classe, dentro do seu método, mais complexo ele vai ficar. Assim como uma caneta. Eu só queria uma caneta para escrever, mas agora ele virou um trombolho gigante, né, que eu nem consigo segurar mais. É isso que traz complexidade, fazer coisas demais. E é aí que entra um conceito do acoplamento e da coesão. Se você tem um código que faz coisas demais, e que está difícil de mexer, que é intestável ali, porque eu não consigo testar, tem muita coisa que ele faz, você precisa fazer um refactoring. Só que para refatorar, não basta só você picotar o método. Esse é um erro de muito iniciante. As pessoas acham que o método está muito grande, elas vão separando os blocos de if, os blocos de loop. Não, aqui eu crio um método privado, aqui eu crio um outro método privado. Não é isso que vai abaixar a complexidade do seu código. Picotar um método simplesmente por picotar não faz sentido. Não adianta eu pegar esse exemplo da caneta aqui, fazer uma separação dela e simplesmente colocar o LED em outro lugar. Colocar a lâmpada em outro lugar. Colocar um motor aqui dentro, só que colocar ele na ponta da caneta. Não faz sentido. Não é esse o problema. O problema é que a caneta está fazendo coisas demais. Então, ela especificamente precisa fazer menos coisas. Não adianta mexer os mecanismos dentro da caneta, né? Eu tenho que tirar da caneta. Pô, se eu quero uma lanterna, melhor ter um abajur. Ou uma lanterna mesmo aqui, uma lanterninha aqui do meu lado aqui, que ilumina o papel. Para que eu preciso disso na caneta? Não faz sentido. Não tem coesão. Refactoring não é picotar métodos em pedaços menores. Não tem nada a ver com isso. Refactoring é você ajustar as coisas para que elas fiquem com um acoplamento baixo e com uma coesão alta. Alguma coisa que tem menos dependência e que faça sentido para o negócio. Faça sentido para o seu cliente, para refletir as necessidades do cliente ali e as necessidades do negócio também. Por último aqui eu queria só trazer alguns exemplos. Não vou fazer refactoring aqui, mas só para vocês entenderem como que entra a questão do acoplamento e da coesão e códigos que fazem coisas demais, né? E como que a gente poderia separar algumas dessas coisas. Eu tenho aqui um método de inclusão de reserva. Eu falei dele no último vídeo aí, se você não viu, dá uma olhada aí, vai aparecer aqui, provavelmente, né? Aqui em cima. E aí eu falo um pouco mais sobre esse método aqui. Esse método ele faz muitas coisas, né? Você está vendo aqui que ele é um método de inclusão. Aqui inclusão de uma reserva de hotel. E aqui logo de cara a gente já vê que ele faz uma chamada para um serviço. Ele já está dentro de uma controller aqui, que
é a nossa porta de entrada para o nosso sistema, que nesse caso aqui é uma API. Poderia ser talvez uma controller de MVC que devolve dados para view, mas já está fazendo aqui um certo controle de fluxo. Então, olha, se existem dados do cliente, né, que eu estou chamando uma API que vai me devolver dados do cliente, se os dados do cliente não existem, eu tenho que devolver uma mensagem. Está aqui, ó, pô, já estou fazendo um tratamento de mensagens também. Talvez alguma coisa aqui mais ligada a regras de negócio. Não sei. Teria que fazer uma análise melhor, né? E aí aqui, pô, se o cliente existe, então eu vou criar uma nova reserva, né, com os dados do cliente, né? Vou pegar aqui o CPF dele que eu recebi no request e o nome que eu obtive lá no meu serviço. Eu tenho que criar essa reserva aqui. Logo em seguida, eu já vou gravar ele no banco. Então, pô, estou chamando aqui o reserva repository para chamar o método incluir. Pô, aqui eu já estou com uma outra dependência, né? Eu dependo aqui da classe reserva repository, mais coisas que a minha classe faz. Ele inclui no banco. Depois, se eu tive sucesso na inclusão, eu chamo aqui um SMTP client para poder mandar um e-mail para avisar meu cliente aqui, ó, pô, sua reserva foi confirmada, eu gravei lá no banco aqui, tá tudo certo. E aí, reserva efetuada com sucesso. Se não conseguir gerar essa reserva lá no banco, já retorna um erro aqui, ó, erro ao efetuar a reserva. Então, veja que esse código aqui, que é uma coisa super simples, é só uma chamada, um fluxo de negócio aqui, onde eu preciso incluir os dados da reserva do meu cliente na base, né? Preciso gerar uma reserva, essa reserva vai gerar um ID, né? Que eu envio ele aqui no e-mail. Depois de registrar a reserva desse cliente, eu tenho que mandar um e-mail para ele. É claro que aqui a gente já fez essa separação em outras aulas aí, né? Tem algumas regrinhas que eu coloco aqui. Então eu vou criar reserva, pô, tem umas regras de negócio aqui, já estão separadas, né? A gente já criou isso nas outras aulas. Mas se a data de entrada for menor do que hoje 5 dias, eu tenho que dar uma mensagem de validação. Então, eu preciso validar as entradas, depois, se as entradas estiverem ok, eu gravo essa reserva no banco, aí se essa reserva for gravada com sucesso, né, eu gero um ID para ela e envio um e-mail para o cliente para falar que foi tudo bem e toma aqui seu número de reserva. É uma coisa mega simples. 3, 4, 5 passos aqui que eu tenho que cumprir, mas olha só quanta coisa esse método já faz. Eu já tenho aqui uma chamada para um serviço, porque o nome do cara não está aqui, né, o nome do cliente não está aqui na minha mão, preciso do nome dele. Depois eu tenho que gravar no banco e aí tenho que mandar e-mail. Aqui todas as etapas estão sendo cumpridas dentro do mesmo método. Outras coisas que são um pouco mais difíceis de enxergar, mas que são coisas que você precisa pensar e que você vai começar a enxergar quando você praticar mais sobre acoplamento e coesão. A controller está controlando um monte de coisas aqui, ó. E a controller ela devia ter só uma responsabilidade. Volta lá nos vídeos, você vai ver aí também, se você não conhece, princípio solid. Uma classe ela deve fazer só uma coisa, ela deve ser especializada. Tem a ver com coesão, tem a ver com baixo acoplamento. Lembra da caneta? A caneta ela serve só para escrever. Ela não pode ter um monte de entrada aqui. Qual que é a função principal de uma controller dentro do seu sistema, dentro do seu MVC, dentro da sua API? A controller faz rota. Ela tem que fazer roteamento. Então todo o roteamento aqui no ASP.NET vai dentro das controllers. Eu não preciso dar outras responsabilidades para a controller. É melhor eu criar uma classe que controla o fluxo. Mas será que eu preciso? Meu sistema é pequenininho. Não tem a ver com o seu sistema ser grande ou ser pequeno. Você precisa dar a responsabilidade certa para as coisas certas. E aí você consegue abaixar a dependência com isso. Isso é coesão. Lembra do conceito. As coisas que fazem sentido. Será que faz sentido eu ter uma controller que manda e-mail? Não parece que faz sentido, não. Não parece. É melhor eu deixar o trabalho para controller só de controlar rotas. Eu sei que aqui vai ser minha API /reservas post. E aí eu vou fazer a inclusão.
É só isso que eu quero configurar aqui. E claro que dentro do .NET aqui, eu consigo configurar outras coisas. Eu posso falar, posso colocar a documentação do Swagger aqui. Qual que é o resultado HTTP que ele gera? Qual que é o retorno? Qual que é o JSON que ele vai cuspir lá? Tem um monte de coisas que eu posso fazer aqui também. Mas tem a ver com o endpoint. É a função da controller fazer isso. Não é a função dela mandar e-mail. Se eu quiser mandar e-mail, eu crio uma classe que manda e-mail. Se eu quiser acessar o serviço, eu crio uma classe que acessa o serviço. Especificidade. A classe tem que fazer só uma coisa, ela tem que ser boa só em uma coisa. E aí, como eu tenho aqui, voltando lá para os nossos conceitos, né? Acoplamento. Onde eu tenho acoplamento? A minha classe reservas controller está diretamente dependente do HTTP client. Eu não consigo usar outra classe que não seja HTTP client aqui. Mas pô, quando eu estiver fazendo a chamada aí, como que eu vou chamar um serviço sem ter HTTP client? Não tem como. Na prática, não. No seu fluxo completo aqui, você sim vai usar o HTTP client. Só que essa dependência não tem que estar na sua controller. Ela não tem que estar nem na sua classe de fluxo. Essa dependência sobre o HTTP client precisa ser isolado. Então, quando a gente fala sobre existir acoplamento, né, sobre ele ser baixo, não significa que é zero. Você não vai conseguir zerar o acoplamento do seu sistema. As coisas em algum momento vão ter dependência direta. Só que a gente vai tentar sempre externar as dependências. Né? Tirar do nosso core ali do sistema, né? Que são as nossas regras de negócio, os nossos fluxos de negócio. A gente quer tirar essas dependências de dentro dos fluxos, de dentro das regras. Elas não podem se misturar. Quanto mais eles se misturam, mais complexo fica. Eu não sei nem o que esse sistema de cliente aqui faz. Mas com certeza ele vai no banco. Se eu não chamasse esse sistema, eu teria uma outra dependência aqui, que é ir na base do cliente. Meu sistema aqui de reserva teria que chamar a base de cliente. Outro acoplamento, que às vezes não é visível. Mas eu estou fazendo um acoplamento já processual, né? Já é uma coisa mais complexa. Outro acoplamento aqui, repositório. Eu dependo exclusivamente de reserva repository. Eu não tenho como incluir o banco se eu não tiver essa classe aqui funcionando e compilando. Mas pô, então como é que eu vou incluir? A classe de repositório serve para incluir no banco. Mesma coisa do HTTP client. Você precisa externar essas dependências. Né? Tirar dos seus fluxos principais. Quanto mais para dentro do meu sistema eu estiver, menos preocupação com o detalhe das implementações eu preciso ter. Eu não preciso saber como é que eu conecto no banco. Eu não preciso saber como é que eu conecto na rede via HTTP. O meu fluxo de negócio não precisa disso. Não faz sentido. Ele precisa saber só o comportamento. Pô, aqui nesse ponto eu preciso incluir. Mas então como é que eu faço? É para isso que serve a injeção de dependência. É para isso que serve o conceito de inversão de controle. Você troca a sua dependência direta por uma dependência indireta. Aqui na nossa classe reserva repository, ela já implementa aqui uma interface e reserva repository. Eu posso simplesmente, ao invés de usar aqui reserva repository, eu posso receber aqui no meu método uma instância da interface e não da classe concreta. E aí eu simplesmente chamo o método da interface. Eu estou fazendo uma substituição da dependência. Mas por que eu faço isso? Eu continuo dependendo do comportamento do reserva repository para fazer a inclusão, porque eu preciso dele aqui no método incluir. Mas agora eu não dependo diretamente da classe reserva repository. Eu posso usar qualquer classe que implemente
a interface e reserva repository. Então quer dizer que eu ainda tenho a dependência, ela ainda existe no meu código, por isso ela não é zero, né? O acoplamento não é zero, mas agora eu não sou dependente diretamente da classe. Eu posso simplesmente substituir do jeito que eu quiser. É o mesmo exemplo do pintor lá com uma marca específica de pincel. O pintor, ele não precisa exatamente daquela marca, daquela cor de pincel. Ele precisa de um instrumento, de uma ferramenta que tenha um comportamento, né, que é a capacidade de pintar, de segurar a tinta para fazer a pintura. A sua classe é a mesma coisa. A sua classe tem métodos, que são comportamentos, e tem propriedades, que são estado. A dependência que o seu processo tem, que as suas classes têm que ter, elas estão sempre ligadas ao comportamento. Não à implementação real daquilo. Eu não quero saber quem é a classe que implementa e reserva repository, desde que ela implemente. Se ela tem um método incluir aqui, para mim é suficiente. Se ele vai incluir no MongoDB, se ele vai incluir no Oracle, se vai incluir no SQL Server, no MySQL, não faz diferença para mim, do ponto de vista do fluxo de negócio. Agora sim começa a fazer sentido, começa a ficar coeso. Eu deixo de ter uma dependência específica do reserva repository, que aqui no meu caso vai no MongoDB, e eu passo a ter a dependência só do comportamento. Então imagina para o seu cliente, você explicar para ele que você precisa enfiar essa informação no Mongo, ou que você precisa colocar ela no SQL Server. O cara vai ficar olhando com aquela cara de paisagem. SQL o quê? O que é isso? Isso é um banco de dados? O que é banco de dados? Tem gente que nem isso sabe. E não é obrigação mesmo. Então, para a empresa, isso existe uma necessidade de saber isso, mas não nesse momento. Não faz sentido saber disso nesse momento. Mais uma vez, coesão. E aqui é um bom exemplo de como as duas coisas andam juntas, né? Eu estou fazendo um desacoplamento aqui, né? Estou abaixando o acoplamento, então eu deixo de depender de reserva repository. Ainda existe a dependência, então eu estou abaixando o acoplamento, eu não estou eliminando o acoplamento. Só que agora eu dependo de uma outra coisa, que simplesmente tem um comportamento que eu preciso. E aí isso agora faz mais sentido para o negócio, coesão. Então, dentro desse mesmo exemplo, a gente já tem a aplicação do porquê que os dois andam juntos, né? O acoplamento, o baixo acoplamento e a alta coesão. As coisas têm que fazer sentido para você conseguir fazer refactoring. A mesma coisa se aplica para o HTTP Client e para o SMTP Client. São recursos que vão na rede. E aí, se eu estou fazendo um teste de unidade, eu não consigo ir na rede. Pô, como é que eu vou fazer uma chamada de rede aqui dentro de um teste de unidade? Ah, mas eu posso fazer um teste que vai na rede? Pode. Só que aí você está fazendo um outro tipo de teste, que não é um teste de unidade. E quando você vai na rede, nesse caso aí seria um teste funcional, né? Tem gente que chama aí de teste de integração, eu considero como já um teste funcional, um teste end-to-end praticamente. Porque se eu estou fazendo uma chamada para um recurso que está na rede, eu dependo desse recurso para que ele funcione. E aí eu estou aceitando o acoplamento. É claro que o seu sistema ele vai ter esse acoplamento quando ele estiver rodando em produção, quando ele estiver rodando ali, funcionando de fato. Mas aí uma coisa é funcionar dentro do seu ambiente real, dentro do seu ambiente de produção, do seu ambiente de teste. Outra coisa é você ter isso dentro da sua máquina. Será que às vezes você vai ter acesso a esse serviço aqui? Você vai ter que debugar ele. Se você quiser rodar tudo na sua máquina, né? Se você não quiser, eu quero testar direto na rede, você vai precisar que esse sistema esteja funcionando. E se no momento que você está rodando o seu teste que você está codando, o serviço não está online? E se no momento do seu teste você está testando uma correção que você fez às 3 horas da madrugada? E aí por um acaso esse serviço está offline porque ele fica offline fora do horário comercial. Como é que você testa? Você não consegue.
Aí lembra que eu falei lá no começo? A sua desculpa para não testar começa a aparecer. Ah, mas não dá para testar porque o serviço não funciona. Ah, não dá para testar porque eu não tenho dado de produção. Ah, não dá para testar porque eu não consigo mandar e-mail. Ah, não dá para testar. Nunca dá para testar. É por isso que seu teste fica complexo. Se você tiver que testar um monte de coisa dentro da rede, você não vai conseguir testar nunca. Qual que é a chance de você ter, por exemplo, um ambiente de teste ou de desenvolvimento que está 100% funcional 100% do tempo? É uma chance muito pequena. Se você estiver ainda num ambiente distribuído, é pior ainda. Pô, quem garante que esse serviço está funcionando toda hora? Que ele tem um link num ambiente de desenvolvimento, por exemplo, num ambiente de teste, que está funcionando agora. E aí, se você precisa depender desse serviço, você também vai depender do dado. Pô, e se esse cliente não existe? O meu CPF aqui, o cliente que eu fui fazer a busca, ele não existe na base. Aí você precisa pegar um cliente que existe na base, senão não vai dar. Ah, mas aí eu não sei qual que é a tabela. Tudo isso vira desculpa para você não testar. E aí não é nem exatamente uma desculpa. Às vezes dificulta mesmo. E aqui eu estou falando de um processo super simples. Imagina se você tem um processo que é uma cadeia gigantesca de chamadas. Lembra os métodos lá de 1000 linhas? Ele chama um serviço aqui, grava no banco ali, grava outro dado no banco. Cara, é um inferno fazer esse teste. Dá para fazer? Geralmente dá. De algum jeito, dá. Nesse caso especificamente aqui, a gente consegue fazer um teste de unidade aqui, só que de cara exigem alguns refactors. Né? Então, um deles eu já fiz aqui, fiz essa troca do reserva repository pela interface. Eu teria que fazer a troca aqui do HTTP client e do SMTP client. Ah, mas aí como é que eu faço essa troca? É o mesmo esquema aqui, eu vou usar uma interface. Pô, mas a HTTP client não tem interface. Aí você vai precisar usar um outro recurso que já tem mais a ver aqui com o .NET. Já é um recurso diferente aqui, você vai poder usar um IHTTP Client Factory, e aí você vai ter que criar um client, é uma técnica um pouco diferente aqui do que simplesmente criar uma interface. Mas sim, é possível. E aí você, como eu disse, você vai precisar de outros conhecimentos para fazer refactoring também. Isso vai ficar para uma próxima aula aí, que nosso tempo já está acabando, mas não se preocupa, eu vou mostrar vários exemplos aqui para você entender como é que a gente faz essas implementações. É como eu disse, a parte técnica ela é muito simples de resolver. Você vai no Stack Overflow, você vai no Google, você vai achar código para fazer isso. Código que inclusive você pode fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Tem muito sistema aí hoje que roda em produção, que se você der um find lá no Stack Overflow, você vai achar o código do cara lá. Tem gente que nem a variável muda, né? Deixa o mesmo nome de variável lá. E eu não estou recriminando, não. Faz parte da nossa vida como dev. Agora, o ponto é que a maioria dos devs faz isso sem ter a menor ideia do que está fazendo. Não adianta eu te explicar aqui como é que você faz para colocar uma dependência de HTTP client no seu código, se você não entende esses conceitos que eu estou passando. Eu sei que às vezes parece blá blá blá, que a gente quer saber de código mesmo. Isso dá para ver pelos vídeos do canal. Assim, os vídeos que tem implementação técnica, eles têm muito mais visualização do que os outros que falam só da parte conceitual. É normal. Os devs eles não vão no YouTube, eles não vão nos grupos do Facebook para pedir explicação de conceito. Eles querem código. Mas se você começar a focar um pouco mais em entender a parte conceitual, algumas coisas vão ficar mais fáceis. Nos próximos vídeos, nas próximas aulas aí, eu vou entrar um pouco mais a fundo na implementação, e a galera gosta, né? Mas a gente vai pegar aqui esse mesmo código, vamos começar a transformar ele, começar a trazer alguns refactors para vocês verem um pouco na prática, assim, como que é. Já tem outros vídeos no canal que falam disso também, mas eu entendo que é uma coisa que também não nossa, eu não quero só ficar aqui no Ctrl+C, Ctrl+V do Stack Overflow, quero a oportunidade de entender.
E aí eu vou gravando esses vídeos aí porque eu acho que ajuda bastante. Beleza? Se você gostou desse vídeo, se te ajudou, deixa um comentário aí no canal. Se você não gostou também, pode deixar um comentário. Se você acha que tem alguma coisa que vai te ajudar, que eu posso dividir aqui com você, comenta aí também. Se eu tiver a possibilidade, né, se tiver ao meu alcance, se eu tiver conhecimento, eu deixo anotado aqui na minha pauta. Várias vezes as pessoas me mandam sugestões de pauta que são bem interessantes. E se eu puder, eu vou ajudar, vou dividir conhecimento aqui com certeza. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.